Olá, sejam bem-vindos a mais um programa AuTV do Valor em Saúde. Hoje estamos aqui trazendo 2 convidados para compartilhar experiências, falar de soluções, de inovação e principalmente de tecnologia para gerar mais valor em saúde. Lembrando que o nosso programa ele fica hospedado no canal Valor em Saúde, então quem não pôde ficar até o final e assistir ao vivo, pode assistir no nosso canal YouTube e também no Spotify. E a gente pede para que vocês curtam, assistam, compartilhem. A gente está há 2 meses com o programa, ele ainda é novo, mas a gente tem uma expectativa muito positiva de participantes, muita gente querendo participar de outros estados. Inclusive, os próximos programas, a gente também está vendo a possibilidade de trazer por videoconferência alguns convidados fora do Brasil que querem participar do programa Valor em Saúde, e com o objetivo exatamente de trazer inovação, trazer uma abordagem mais clara e eficiente para os gestores e profissionais da área de saúde e também trazendo, por que não, o paciente, né? O paciente hoje é o grande foco de toda essa discussão de valor em saúde e a gente quer realmente também a participação do paciente, dos familiares, em entender um pouco mais sobre o que essas instituições operadoras e a cadeia toda de saúde têm buscado trazer para o setor. Então, eu tenho a honra de agradecer a participação do David Oliveira, aqui com a gente, 18 anos de experiência em tecnologia em saúde e atua diretamente na transformação digital em players do segmento, CEO hoje da Decida, sócio da Hightech Medic e cofundador da ABCIS, Associação Brasileira de CIOs de Saúde, onde eu tive a oportunidade de estar junto com o David quando a gente abriu a ABCIS, que era o objetivo da associação de falar de TI para as outras áreas de negócios hospitalares. Né? Então, falar de TI não somente para o CIO, falar de TI para a área médica, para a área assistencial, né, David? Falar para a área de engenharia clínica, área de suporte. Eu fiquei por 2 anos com o David na ABCIS e foi uma experiência incrível e foi daí que surgiu a nossa expertise, inclusive, de fazer eventos e atividades para essas outras comunidades de profissionais que têm uma carência enorme e que são tão importantes dentro de todo o universo hospitalar, o universo de saúde. Então, David, eu queria hoje que você falasse um pouquinho da sua trajetória, mas falasse principalmente hoje você como consultor e especialista de tecnologia em saúde, você passou por instituições hospitalares, operadoras, seguradoras, inclusive autogestão. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência e experiência e, obviamente, David, falar hoje como consultor, né, visitando outros hospitais e a cadeia como um todo, o que você tem percebido de necessidade, o que falta para as instituições e empresas investirem mais em tecnologia, terem mais governança em tecnologia e trazer a inteligência artificial, a informação dos dados como um grande benefício na gestão do negócio saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, Tânia. É uma honra estar aqui, participar desse programa. Realmente o convite veio a calhar pelo momento. Tá realmente assim, falando de trajetória, 18 anos, obviamente, quando eu entrei na saúde, vindo da indústria mecânica, para mim realmente lá atrás foi um choque de realidade, né? Quando você vem de uma indústria à época já automatizada, onde já se caminhava aí para a indústria 4.0, você chega numa indústria de saúde onde nada se falava com nada, isso sistemicamente e até entre os próprios players da cadeia, né? Então, naquele momento foi onde começou minha trajetória na área da saúde. Felizmente, eu não sei se por conta do destino, mas talvez pelo universo, eu tive a oportunidade de passar por toda a cadeia, onde eu ingressei inicialmente numa rede de estrutura hospitalar grande, onde depois pertencia a uma operadora de saúde verticalizada, que por sua vez tinha um conjunto de laboratórios próprios, dos mais diversos, e depois passando também pelo caminho de autogestões,
com uma operadora própria de autogestão, e agora, mais recente, nesse projetos de transformação digital, numa rede de saúde mais voltada para a atenção primária, que é o que está bem aquecido aí. Então, tudo isso, quando a gente fala de transformação digital, tem um grande desafio, né? Então, quando a gente fala de valor, valor é uma palavra muito difícil de expressar, ou até de dar um significado. Mas o valor, ou seja, essa geração de valor, ela necessariamente passa por toda a integração desses players, entendendo players prestadores, né, que sejam hospitais, clínicas, operadores de saúde, seguradoras e principalmente os fornecedores, né? Então, mas o que eu percebi ao longo do tempo foi a dificuldade das instituições, eu enquanto cadeira de tecnologia, e principalmente, né, nessas cadeiras, o quão difícil era a gente receber a inovação, mas não por culpa da inovação do fornecedor, mas sim porque nós estávamos blindados, muitas vezes, pela absorção do dia a dia desse fluxo interno que hoje trafegam aí dentro, né? Então, a gente tem, de um lado, os parceiros, fornecedores, inovando cada vez mais, né, em uma velocidade que às vezes até assusta, eu diria que hoje assusta muito mais. Que a gente nem consegue acompanhar, né? Que não consegue acompanhar, e isso é um fator que é importante, e aí a gente faz um parêntese nisso, que é, quando a gente tem um fornecedor, um parceiro, que está inovando muito rápido, como é que nós, dentro da estrutura hospitalar, que estamos ainda vivendo muitas vezes a década de 80 ou 90, num processo, como é que a gente faz essa transição para o que está acontecendo hoje? Isso é muito difícil. O que eu vejo muito quando a gente vai, obviamente, acompanhando esse tipo de trabalho é o modismo, né? A transformação digital, muitas vezes, ela passa pelo modismo, né? Eu quero esse tipo de serviço porque o vizinho tem, outros têm, ou porque é uma coisa que vai me gerar um movimento de mercado, etc. e tal. Mas não necessariamente porque vai gerar um valor. Isso é o que eu tenho mais visto, isso realmente me assusta. É aí quando a gente entra no dinheiro mal aplicado, né? Então, uma coisa que eu sempre gostei foi não é a falta de orçamento em tecnologia muitas vezes, é o como você está usando esse orçamento para aquilo que realmente importa, que é gerar valor para o paciente, que é o cliente final. Quando eu passei a olhar o paciente como principal impactante da tecnologia, tudo ficou mais fácil, você enxergar esse ciclo e esse caminho, né? Obviamente você usa as tecnologias para diminuir fila, para diminuir riscos, para melhorar a produção, e isso passa por uma série de fatores, né? Eu sempre digo que muitas vezes é possível estressar esse tipo de atenção com a tecnologia que já existe hoje, né? Ou seja, aquilo que já permeia dentro das instituições, mas é bem complicado, né? Então, se todo esse mercado, esses players não se enxergarem nessa cadeia de valor, vai ficar bem difícil. Tem um ponto que eu acho que ainda é mais complicado, que é o interesse comum, né? Então, como é que a gente fala no mundo de transformação digital ou até de integração tecnológica, né? Alguns usam uma série de jargões. Se a operadora ou o prestador, ou muitas vezes o parceiro, não estão dispostos a se falar, né? Um exemplo muito simples. Por que eu tenho que mandar um auditor no hospital se eu poderia ler o dado em tempo real do meu paciente e poderia coparticipar do cuidado, né? Essa percepção de valor, eu acredito que vai acontecer logo esse tipo de percepção, principalmente nesse mundo de pagamento por performance, de produção, de produtividade, de pagar realmente pelo valor, né? Pela geração e pelo cuidado e pela eficiência no atendimento, né? Então, a gente vê hoje, é o que eu mais tenho visto, principalmente nessa questão, a gente já entra no mundo de dados. Eu até gosto de usar a palavra triturar dados, porque o dado está desorganizado dentro da instituição, dos principais RPs e por aí vai. Então, a gente tem uma massa de informação sendo imputadas hoje dentro dessas instituições por médicos, enfermeiros e uma série de coisas. E nós não estamos sendo capazes de usar esses dados para tomar decisão, seja para assistência, seja para o resultado. Claro que eu estou falando isso de uma forma muito simplista, assim, mas assim, há muitas instituições que já estão tomando esse cuidado, né? Quando eu falo triturar dados, é de fato triturar mesmo, é pegar aquela massa de dados que está ali sendo armazenada numa velocidade assustadora, muitas vezes repetida por uma série de questões, e transformar isso realmente
numa ferramenta, uma plataforma de tomada de decisão, né? Ao meu ver, eu não vejo outro futuro a não ser o prestador usando e estruturando este dado, por sua vez, compartilhando essas informações com a fonte pagadora. E dessa forma, ter uma transparência no cuidado e evitar tudo aquilo que a gente já vê hoje no mercado. Enfim, com aqueles mais diversos jargões, glosas e por aí vai, enfim, né? Então, e são dados tão valiosos que quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando que esses dados eles podem ser usados para diversas coisas, né? Então, o que eu mais gosto, né, e tenho visto, né, eu tenho gostado de entregar esse tipo de informação se eu tenho dado, ele está estruturado, eu estou compartilhando isso, ele pode ser usado principalmente para eu medir a performance propriamente dita do profissional, né? Então, qual é o meu prestador mais performático? Qual é o que tem menor índice de retorno em até 48 horas de um procedimento pós-cirúrgico? Qual era o prestador que tem o menor índice de infecção de sítio cirúrgico? E por aí vai. Todas essas informações, Tânia, estão lá dentro. A questão é, quando eu olho esta informação, eu estou vendo o retrovisor, ou seja, eu estou vendo informação de 2, 3 meses atrás. E quando a gente vai tomar uma decisão já é tardio. Isso realmente entra num outro contexto, que eu acho que é mais grave ainda, que é quando a gente fala de deshospitalização. Então, você tem um paciente que entra, por algum motivo houve alguma intercorrência, esse dado está mostrando isso, muitas vezes eu não enxergo, e um paciente que deveria permanecer num plano terapêutico padrão, ele se torna crônico e, por sua vez, uma série de outros fatores acabam gerando isso, né? Então, eu tenho visto bastante isso, alguns dados, inclusive, assustadores, né? Dados que poderiam ter salvo vidas. Isso é o que mais me motiva a continuar fazendo esse tipo de atividade, né? Então, se eu puder realmente usar a tecnologia de fato, se eu puder dar uma atenção, vidas, né? E a gente tem dado isso hoje, né? Então a gente até brinca, né? Esses robôs aí, enfim, a gente até criou um, né? Que justamente a missão é realmente ler esses dados e devolver ele de uma forma tão rápida a ponto de eu evitar o evento, né? O evento propriamente dito. O evento adverso, que pode não gerar um dano ou até mesmo dar uma informação extremamente vital, né? Então, quando eu converso com os médicos, obviamente, que nesses trabalhos, o que eles mais nos dizem é, se eu tenho protocolos para cuidado, que isso é uma coisa que as próprias acreditadoras acabam pedindo. Uma série de protocolos. E essa informação dos protocolos, ele segue uma lógica e a informação está indo para o sistema, por que eu ainda tenho que seguir o papel e por que o sistema não me dá esse protocolo em tempo real, né? Então, a gente tem casos de aplicação muito significativo do próprio sepsis, né? O protocolo de sepsis, em que o segredo para poder se diminuir a taxa de mortalidade naquela instituição de sepsis estava em eu identificar exatamente esse paciente chegando no pronto-socorro. E isso foi resolvido de uma forma usando dados. Se aquele paciente chegava com 2 sinais alterados e uma outra informação lá do protocolo, que obviamente estava no sistema, o próprio sistema alarmava, olha, abre o protocolo de sepsis. Abre o médico, abre a enfermeira, e esses dados, colhe lá esse exame que vai para o laboratório. E aí foi onde a gente encontrou a maior dificuldade na geração de valor. O player de laboratório era terceirizado. E o que acontece? Se a informação não voltava em até 30 minutos naquele protocolo de sepsis, o paciente ia tomar uma medicação errada, que por sua vez ia virar um choque séptico e a taxa de mortalidade sobe aí para mais de 70%. Quando a gente conseguiu sensibilizar esse player, grande por sinal, de que, e aí eu tive que usar uma linguagem muito difícil, que era o teu não retorno da informação em até 30 minutos, este mês gerou 3 óbitos. Quando eu provei isso de uma forma estruturada junto com todos os envolvidos, esse player realmente se sensibilizou e a informação começou a voltar. Então, pensa numa taxa de mortalidade do sepsis que estava virando a 70%, 50%, 70%, cair para 27%. Taxa mundial, inclusive do Instituto Latino-Americano de Sepsis. Então, aí sim eu começo a falar o seguinte, realmente a transformação ela passa por essa geração de valor. Só que olha só, eu tenho que integrar todas as cadeias. E isso implica inclusive nos players que estão conectados no cuidado do paciente. Então, voltando só, né? Então, quando passamos a olhar o paciente e olhamos todo ao redor para saber o que eu faço para diminuir o evento ou melhorar o atendimento ou que seja mais rápido naquele paciente, tudo fica mais fácil.
David, a gente tem um programa muito curto para poder falar tanta coisa e ainda mais falar da sua experiência, né? Mas nessa jornada, a gente percebe que a gente melhorou muito, né? As pessoas realmente estão engajadas em estudar a inovação. O fato da RIMS ter vindo para o Brasil para classificar os hospitais em nível de maturidade de tecnologia também melhorou a busca por isso, né? Os hospitais. Mas a gente ainda percebe, eu tenho um executivo amigo meu, eu não vou abrir o nome dele aqui, mas ele falou mas são muitos CEOs que ainda não entendem como a tecnologia de fato pode trazer resultado efetivo, né, para o negócio. Quando o gestor ele tem essa percepção e ele trabalha fortemente tecnologia, e aí as outras áreas de negócios começam também a trabalhar isso fortemente, porque você começa a medir, você começa, exatamente o que você falou, você tem o engajamento e você consegue envolver as áreas. O que você acha que falta para os gestores hospitalares, de fato, né, olharem a tecnologia como um grande negócio para o seu estabelecimento, né? O quanto ele pode ganhar de efetividade e onde ele deve buscar esse tipo de informação e de qualificação, tanto para ele, porque ele também tem que estar informado, muito bem informado sobre inovação e tecnologia, e para que ele possa internamente coordenar isso com as áreas de negócios. Eu sempre digo, existe aquela frase, contra fatos não argumento, comigo é contra dados não argumento, né? Então, a própria certificação RIMS tem pressionado as instituições para poder causar esse impacto, esse chacoalhão, mas o que eu digo, obviamente, principalmente para os colegas de tecnologia, Tânia, esteja no negócio. Tecnologia básica, eu sei que é meio repetitivo, mas isso já está resolvido, né? É preciso ter esse olhar de negócio, né? Então, não dá para exigir que o CEO, o superintendente, fique tendo essa visão o tempo todo. Então, é preciso ter um par ali, realmente de tecnologia que esteja conectado a essa alta gestão e de fato passe a olhar o negócio, né? E passe a estruturar isso de forma realmente a gerar essa percepção de resultado. E sim, a tecnologia dá dinheiro, né? Eu sempre disse que, ainda mais por passagens em instituições em que não se tinha orçamento, eu achava o orçamento dessa forma, né? Então, é provar que a tecnologia, uma mudança de um processo e uma automação de um processo dá dinheiro, falando de... Aí quando a gente fala aí, vamos falar do negócio saúde como um negócio propriamente dito, né? Esquecendo um pouco a parte de assistência, né? Então... Até porque ele tem que se tornar sustentável. Claro, então quando a gente vê... Exato. Ele permanece. Então, o que a gente vê nesses grandes grupos se incorporando e cada vez mais comprando hospitais por aí afora, é porque isso está sendo usado, né? O negócio e tecnologia está sendo usado massivamente, né? Eu tenho uma crítica ao usar a tecnologia e esquecer do cuidado. Isso é uma crítica pessoal que eu tenho, né? Acaba se desconectando porque eu olho só o número, isso é preciso balancear e não está sendo balanceado, mas estão usando já, né? Então, eu acho que a grande questão é olhar esses grandes que estão fazendo já isso, já estão usando essas informações, obviamente para poder gerar valor e ter a percepção de ganho de resultado, mas não esquecendo do final, né? E claro, isso aí passa obviamente por uma volta no conceito de realmente cuidar bem da entrada ali do paciente, e aí uma série de outros itens nesse quesito. David, deixa aqui o seu contato para que as pessoas que estão assistindo a gente possam te procurar nas redes sociais, onde encontrar a Decida e o David Oliveira. Muito bem. Bom, e-mail david@decida.com.br, celular 11 99 883 5801. Nas redes sociais, David Oliveira, você é encontrado facilmente. LinkedIn, Facebook e Instagram, não vai ser muito difícil. Tem um blog, site, né, www.davidoliveira.com.br, onde tem algumas matérias lá bem interessantes, que dá para ter algumas informações acerca dos trabalhos e projetos e tudo mais. E, obviamente, à disposição sempre para qualquer informação. Eu tenho um carinho enorme pelo David Oliveira. A gente tem uma brincadeira entre nós, eu chamo ele de presidente, porque para mim ele sempre será presidente. Ele foi presidente da BCIS, mas ele tem uma postura fantástica de tecnologia, extremamente inteligente, e por onde ele passou ele deixou um legado de aprendizado, de conhecimento principalmente,
E tudo isso hoje está disponível para quem quiser contratar um consultor especialista em tecnologia que entende muito da área assistencial, da parte de operadora, de autogestão, o que facilita muito a interface dessas tecnologias, desses executivos que precisam tanto disso, né? Um respeito e uma admiração por você, estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Obrigado. E a gente gostaria de ter mais, né? Consultores com essa experiência que o David tem hoje disponível no mercado. Mas a gente tem o David, então acessem as redes sociais, como ele bem mencionou aqui, e a gente precisa buscar realmente tecnologias seguras. Existem muitas empresas oportunistas, né? Mas tem empresas muito sérias, com muito trabalho de inovação, de gestão no mercado, oferecendo o que há de melhor para os profissionais e para as instituições de saúde. A gente vai fazer um break e voltamos até já. De volta ao estúdio, eu queria comunicar a vocês que dia 2 e 3 de abril nós estamos organizando um fórum em Salvador, o Fórum Inovação de Gestão em Saúde, o FIGS, que vai reunir excelentes especialistas, profissionais da área de saúde no Brasil e na América Latina. Nós estamos trazendo o Daniel Luna, que é CEO do Hospital Universitário Italiano de Buenos Aires, um hospital que tem mais de 700 leitos. A gente falou muito de inovação e tecnologia, que é RIMS-7, né, classificado pela RIMS como nível 7 em tecnologia. E traremos também a Santa Casa de Misericórdia de Póvoa, de Portugal, Humberto Carneiro, para falar no evento também. O evento ele traz muito o assunto de gestão, de governança e compliance, e nós teremos um dia inteiro para falar de inovação e tecnologia. E a gente tem vários especialistas, no dia 3 de abril, inclusive, em Salvador, presencialmente, falando sobre tecnologias, tendência, inovação e qual é o impacto disso para tornar o ambiente de saúde mais sustentável. E hoje aqui no programa a gente trouxe o David Oliveira como CIO, falando exatamente como as instituições e os profissionais estão se preparando, né? Existe realmente um novo cenário, um cenário de mudança positiva. Os empresários, executivos estão buscando isso. A gente hoje tem as startups que estão fazendo um trabalho excepcional, inclusive esse mês de março, o Fernando Sembranelli será nosso convidado, estará aqui com mais 2 empresas de tecnologia falando sobre inovação. E a gente não tem como deixar de falar isso, porque a gente fala no programa muito de geração de valor em saúde. E as tecnologias estão atreladas e principalmente envolvidas para gerar mais valor de saúde para toda a cadeia, para todos os profissionais que trabalham em saúde, mas principalmente para que o paciente consiga ter essa percepção, o quanto as empresas e instituições estão trabalhando para tornar o ambiente de saúde mais saudável e o paciente ter essa percepção, né, Yara? Isso Yara mesmo. Diniz está aqui conosco,
É uma honra ter você aqui com a gente, Yara, que eu acompanhei o quanto ela cresceu. Ela só tem 17 anos na área de saúde. Eu brinco que ela começou com 15, né? Porque com essa carinha meiga e doce que ela tem aqui, ela começou muito jovem. Mas a Yara é bacharel em Relações Internacionais e MBA em Marketing Internacional pela Fundação Getúlio Vargas. Como eu falei, 17 anos de experiência na área de saúde, atuou em empresas nacionais, multinacionais do setor diagnóstico, por imagem e suporte à vida, já participou efetivamente de 4 processos de fusões e aquisições no processo comercial e cultural de empresas multinacionais. Hoje ele é gerente de vendas de marketing da Konica Minolta, que tem a sensibilidade, né, de trazer a experiência do cliente para o cerne da operação baseado em valor, né? Esse, inclusive, é um dos 6 pilares da Konica Minolta. E eu queria que você nos falasse, principalmente, Yara, um pouquinho falando da sua trajetória por essas multinacionais, qual é a sua curva de aprendizado, mas principalmente, eu tenho acompanhado a Konica Minolta de perto. Quanto tempo vocês estão no Brasil? Fizeram algumas aquisições, inclusive, no Brasil, né, Yara? Sim. Mas o quanto vocês têm uma linguagem muito próxima do dia a dia, né? Da vanguarda, do que a gente está discutindo, e eu acompanho isso. Então, não é uma empresa que tem um papel somente tecnicamente muito bom de falar de produto, para falar de diagnóstico. Ela se tornou especialista essa empresa, em trazer uma linguagem mais próxima do gestor hospitalar, da operadora, e do que, de fato, os radiologistas e os diretores médicos, técnicos e operacionais estão buscando para a sua base de trabalho, né, Yara? Exatamente. A gente quer transformar um pouco dessa palavra solução, que acaba virando um jargão, assim como a palavra globalização, né, para realmente o que ela significa. Então, a solução é construir junto com o cliente, junto com o hospital, visando o paciente, o que atende melhor, o que melhora o atendimento do paciente como um todo, o que faz com que esse paciente ele possa ter uma sobrevida ou uma vida, né, de melhor qualidade. Então, a Konica, ela é uma empresa japonesa, centenária. Para quem não conhece, começou com câmeras fotográficas, né? Eu visito alguns clientes, eles falam, olha, eu tinha uma máquina da Konica Minolta, né? Nem sabia. É verdade. Então, o cerne da imagem está na nossa história. E ao longo dos anos, ela veio se transformando com a tecnologia até chegar na área de diagnóstico por imagem, né? E agora a Konica, ela está para esse olhar aquém, né? Olhando a tecnologia, como que a gente pode, com a inteligência artificial, usar essa imagem para trazer um atendimento personalizado aos pacientes. E como a gente faz essa integração da cadeia, né? Não só apenas o exame diagnóstico, o exame genético e as imagens que estão armazenadas num PACS com séries de dados. Como que você cruza isso tudo e começa a tratar o paciente de forma preventiva, né? E garantir talvez até menores custos na rede da saúde, porque a saúde hoje a gente sabe, ela trata doente, né? A gente deveria, na verdade, prevenir a doença. É um caminho que o Brasil precisa seguir e a Konica está aí nessa caminhada junto com a TM Jobs, né? Há 5 anos a gente está aí realizando alguns eventos dentro de alguns hospitais, promovendo essa discussão. Como a gente pode, a indústria, junto com as instituições de saúde, criarem soluções, não apenas de tecnologia, mas para mudar a vida do paciente, trazendo o paciente para o foco mesmo das nossas operações. E o que tem de novo na Konica para esse ano, em Jornada Paulista de Radiologia e também para o hospitalar? O que a gente espera para este ano? Tem muita coisa boa, né, vindo por aí. E eu acho que a grande inovação nossa está saindo na vanguarda, né, de trazer a inteligência artificial e a medicina de precisão para dentro desse ambiente do diagnóstico por imagem. Então, muitos radiologistas ainda estão nesse processo. Nossa, como é que vai ser a inteligência artificial? Será que eu vou perder meu emprego, né? Assim como na época da automação, as pessoas, vão ser substituídos por robô. E, na verdade, não. Na verdade, ninguém pode substituir o robô mais sofisticado que somos nós, os seres humanos. Na verdade, a inteligência artificial, ela vai ser aliada à tecnologia, seja de imagem, seja de dados, Big Data, para a gente poder tomar decisões mais assertivas.
preventivas, né? Aqui mesmo em São Paulo, a gente tem alguns exemplos no serviço na área de saúde, onde a inteligência artificial, o radiologista, ele já consegue identificar ali, né, dentro daquela lista em centenas de exames que ele tem que diagnosticar, um caso que precisa ser diagnosticado com urgência, para que aí 30 minutos ali ele saia de uma fila às vezes de 100 e vai para o topo, né, para o topo do diagnóstico. Então essa é a nossa proposta, como que a gente consegue aliar, né, inteligência artificial, imagem, testes genéticos, né? O câncer, por exemplo, ele é uma doença que cresce, atinge a nós mulheres, a mulher ela tem um papel importante social, né, na família, muitas mulheres hoje sustentam as suas famílias. Sim. Então como hoje a gente pode, como indústria e como instituição, não só fazer os exames preventivos, mas se aquela mulher ela tem já algum caso de câncer na família, por que não já não fazer um teste genético quando ela tiver com seus 20, 30 anos e talvez já fazer um mapeamento do gene, né, que é o BCR01 e o BCR02 para câncer de mama e câncer de ovário, e ali já tratar de forma preventiva o paciente. Então, o que a Cônica vai trazer para essas feiras, esses fóruns, inclusive a gente vai estar no FIX também, né? Isso. Em abril, é essa discussão, né, de como a tecnologia ela precisa estar aliada, a inteligência artificial com a imagem e com os dados para a gente antecipar tomada de decisões, para a gente melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir custos, né, em toda a cadeia da saúde. É muito interessante quando a gente percebe que a indústria tem esse engajamento, né, de o que eu faço para entregar mais valor para o meu cliente. A TM Jobs, a gente está há 8 anos no mercado, agora em maio a gente faz 8 anos que a gente está com a TM Jobs e o nosso papel é ser uma consultoria, né, um outsourcing de marketing e comunicação. E a gente fez muito trabalho para várias multinacionais, empresas nacionais, são mais de 80 clientes que já passaram pela TM Jobs e a gente percebe, não uma falta de maturidade, mas é uma falta de conhecimento, inclusive, de como atuar no Brasil, né? A gente tem um país muito regulado, um país muito, né, diferente, porque as regiões também são tratadas diferente. Então, assim, aí a gente também tem uma cadeia que tem autogestão, a gente tem modelo de verticalização que em alguns outros países não tem. A gente tem a questão da filantropia, a gente tem os hospitais públicos, privados, quer dizer, é um cenário que se você não tiver muito bem preparado e saber qual é a sua curva ABC de clientes, como é que eu vou atuar com esses clientes? Porque a linguagem, como eu falei, ela tem que ser próxima do cliente. E entender o que aquele cliente precisa, né, Yara? Exatamente. Hoje, alguns estudos até falam que pela primeira vez a gente tem 4, 5 gerações convivendo, né? Nós temos os baby boomers, nós temos os millennials convivendo, então nós temos essa migração, né, de uma venda, às vezes, uma negociação relacional para algo das plataformas digitais. Então, a transformação digital não tem como fugir dela. O que a gente precisa é abraçar, porque a transformação digital ela precisa trazer uma transformação cultural. Porque os pacientes também estão se informando mais, sim, eles estão mais conscientes dos procedimentos, eles já chegam lá, eles perguntam, eles checam às vezes no Dr. Google, né? Isso. Qual que é a doença e já chega falando, não, eu quero ser tratado dessa forma e se eu usar esse procedimento... Muitas vezes vão ouvir uma segunda, terceira opinião Exatamente. Médica, então, né? Como que a indústria e as instituições de saúde se preparam para isso? E eu acho que não é ignorar, não, o paciente ele não sabe do que está acontecendo, não tem que trazer, porque no final das contas é a vida dessa pessoa que está sendo impactada, né? Então, essa discussão da transformação digital, da mudança da cultura, e você estava falando como que as coisas estão mudando, né, rápido, tanto conhecimento, eu estava vendo um programa, né, antes da gente começar aqui, e falando como o conhecimento, a produção de conhecimento, ele tem dobrado, né, cada vez de forma mais curta no espaço de tempo. Então, antes da era de Cristo, a primeira dobrada de conhecimento foi nos 1500 anos, né? Hoje, a estimativa, Tânia, eu fiquei chocada, é que a cada 13 minutos a gente vai ter uma dobrada de conhecimento. Por quê? Dados na rede, Big Data, essas informações circulando por ali. Então, como que a indústria, né, e como que a instituição de saúde
não fica perdida nesse meio de dados, mas consegue mudar a cultura e como a gente, né, até falou aqui anteriormente no outro bloco, a gente não fica só nos dados, não perde essa humanidade, né, de olhar o paciente de forma diferenciada. Um tratamento personalizado, que é o que a gente vai caminhar, né? Daqui a pouco, a medicina ela vai ser personalizada. Hoje você toma um remédio, você tem lá, às vezes você fica até com receio de tomar, porque tem um monte de precauções ali, de efeitos colaterais. A ideia é que no futuro, e a Cônica investiu em 2 aquisições nos Estados Unidos em 2015, que foi na Ambry, na área de análise de testes genéticos, e na Invicro, na área de desenvolvimento de medicamentos, né, personalizados, já vendo esse futuro, que é essa imagem, que esse teste genético, ele vai ter que chegar para o paciente com um medicamento para atender ali o seu biotipo, o seu DNA, o seu histórico, né? Então, esse é o futuro e a gente tem que olhar isso tudo, abraçar, porque é uma realidade que não tem como fugir dela, mas ver como uma oportunidade de crescimento pessoal, de inovação, né, de colocar a criatividade como indústria, instituição, sempre com foco no paciente. Afinal de contas, todos nós um dia podemos estar no final dessa cadeia, né? Sim. Como paciente ou algum ente querido, exatamente. Isso. Então, como a gente trabalha com tecnologia, eu sempre tenho esse cuidado. E se fosse eu? E se fosse um parente meu, como que eu gostaria que ele fosse tratado? Então, essa sensibilização, esse ser humano, a gente não pode perder nesse meio de tanta discussão e transformação tecnológica. Verdade. Vocês participaram muito de alguns eventos que a gente fez na área de engenharia clínica. Eu achei muito interessante, né? Porque poucas empresas olham a engenharia clínica como uma grande área de negócio e um profissional extremamente importante envolvido nessa cadeia, que ele acaba ficando de fora, né? Então, o TI, a área de TI, olhando inovação, olhando as tecnologias. E aí eu queria que você falasse quais foram os ganhos, porque eu sei que foram vários ganhos, e essa é a minha mensagem para você, empresário, que está aí na área de saúde, que tem sua área de vendas, área de marketing, que não sabe por onde começar, é olhar a cadeia como um todo, olhar quantos influenciadores você tem dentro de um hospital, dentro de uma operadora, que pode te ajudar a fazer negócios. Às vezes você está falando e tentando, a tua equipe lá, representantes com a pessoa errada. Exatamente, né? Com o stakeholder errado. Né? O stakeholder errado. Então, assim, esses decisores técnicos, né, que é a área de TI, a área de engenharia clínica, eles são fundamentais com relação de inovação e tecnologia. E aí a Cônica logo percebeu isso e começou a se comunicar eficientemente com a área de engenharia clínica. Eu queria até que você falasse desse ganho que a Cônica teve de fazer eventos para esse público e levar uma abordagem direcionada para a engenharia clínica. Exatamente, porque o trabalho do engenheiro clínico, ele tem sido cada vez mais um trabalho menos técnico e mais consultivo, né? Então, você não vai estar só falando de bits e bytes, mas você precisa traduzir isso em benefício clínico. Então, o que eu ganho de produtividade? O que eu ganho de redução de dose? O que eu ganho de melhoria da qualidade de imagem? Então, quando você envolve esse grupo, que muitas vezes está ligado, né? Ele é o primeiro grupo que vai ali homologar uma tecnologia. Se ele, às vezes, está comparando só specs, datasheet, ele não está vendo ali o valor que aquela tecnologia aplicada consegue trazer. Então, é muito importante você estar conectado e afinar o discurso com cada stakeholder, né? Então, se é engenharia clínica, qual que é o valor? Qual que é o aumento da produtividade? O que aquela tecnologia, bits e bytes, é traduzida, às vezes, em tempos de uptime, né? Em tempos que a máquina não fica parada, ou tempos se ela tem um acesso remoto, que eu consigo restabelecer o serviço, considerando o nosso Brasil, que é enorme, né? Custos altos de logística. Então, se eu consigo fazer um acesso remoto e restabelecer a máquina, será que eu não posso, talvez, abrir mão ou investir um pouco mais, né, para ter essa tecnologia? Então, a engenharia clínica, ela tem exercido esse papel de consultoria. E para nós foi um prazer muito grande começar a trabalhar com a TM Jobs há 5 anos, quando o nosso caminho se cruzou, né, Tânia? E a gente começou a fazer esses trabalhos e a gente viu como ainda um território assim, inexplorado e como é um grupo ainda carente de informação, de conhecimento e desse contato da indústria. Não só eu quero te vender o produto, mas não, vamos discutir uma solução? Sim. Vamos fazer uma troca? Quem sabe o seu insight aqui, como o user experience, né? A gente fala muito da experiência do cliente, o customer experience, mas a experiência do usuário.
que é o técnico, que é o radiologista, Perfeito. que é o clínico, né? Como que é essa experiência sua e essa troca de feedbacks de produto para que a gente possa desenvolver um produto que no final vai atender melhor a ponta. Então, é importante você trabalhar em toda a cadeia, né? A nível de engenharia clínica, de compras, de CIOs, CFOs, CMOs. Então, é importante você se conectar com todo o perfil de cliente para poder entender que tipo de valor ele vê na sua solução. Porque e aí senão você fica mais preparada, né? Senão você fica com um discurso só de custo, de preço. E a gente sabe que a indústria está vivendo essa pressão de custo. Né? Quando a gente olha os dados da ANAP, quantas vidas não estão mais cobertas pela saúde suplementar? Nos últimos 2 anos, quase 3, 4 milhões de vidas. Então, existe uma pressão na saúde, né, de custos na saúde. Como a gente fala de saúde, né, centrada no valor, não só pagar mais pelo procedimento, mas tem uma discussão aí pelo tratamento, né? Sim. E isso vai mudar. Às vezes a pessoa, em vez de fazer uma ressonância magnética, que tem um custo maior de exame, vai começar fazendo raio-x. Ou vai começar, vamos voltar para o médico da família, lá atrás, né? Já começou, né? Já começou. Antes dele pegar uma pneumonia, ele já vai no médico da família já fazer um acompanhamento e já evitar ali algo que seja crônico, que vai gastar mais para o sistema da saúde. Então, é muito importante a gente entender quem são os stakeholders, como que eles veem valor, e aí você ajusta, né, de acordo com esse stakeholder, qual que é o tema de interesse ali. É tecnologia, é retorno financeiro, é produtividade, mas voltando aqui, né, Tânia, sempre com foco no paciente. Senão você vende tecnologia, instala tecnologia que no final o paciente não tá recebendo, né? Como a gente vê, infelizmente, aí em muitos hospitais da rede pública, equipamentos que foram comprados em licitações estão na caixa, né? E isso é muito triste. A gente tem que ter equipamento instalado, melhorando a vida das pessoas. A vida da pessoa ali tem que ser impactada de alguma forma positivamente pela indústria da saúde. Yara, é um prazer ter tido você aqui. Eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem para os nossos ouvintes aí, para quem está assistindo o nosso programa, e passasse os seus contatos, né? Para que as pessoas possam procurar a Cônica. Eu acho que Benchmark é ainda um grande beber da fonte, então fica aqui os contatos do David, do primeiro bloco, da Yara, para que vocês possam conversar, interagir com eles e chamar para uma visita, né, tanto para visitar a Cônica. A sede da Cônica é lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, o escritório do David é aqui em São Paulo, mas obviamente hoje com a tecnologia você consegue fazer reuniões, usar a mobilidade para isso, e remotamente falar com ambos. Então eu queria que você fechasse o nosso programa deixando o seu contato e falando como achar a Cônica e a Yara. Tá bom. Nas redes sociais, no LinkedIn você encontra a Cônica Minolta Healthcare do Brasil. O nosso Instagram é Cônica Minolta HCBR. O meu Instagram pessoal é Yara Coimbra, mas no LinkedIn você encontra Yara Vieira Coimbra Diniz Martins. Meu nome é bem português, todo ele, né? E o recado que eu queria deixar para você que está nos assistindo, seja você paciente, seja você instituição de saúde, é a gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo como sociedade de se transformar. Né? De aproveitar todo esse boom de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial e entender o nosso papel como ser humano na sociedade. E aliar todo esse conhecimento que no final fomos nós mesmos seres humanos que criamos, né? Sim. Com o nosso conhecimento e o nosso valor humano, que eu acho que o nosso valor humano com esse conhecimento tecnológico é que vai entregar esse valor para a saúde que cada paciente precisa, que cada mãe de família, pai de família, criança, né, cuidados oncológicos precisa, que é respeito e humanização no tratamento da saúde. Então é esse meu recado para você. E a gente vai estar na JPR, que é aqui em São Paulo, hospitalar, e em abril vamos estar lá com a Tânia no FIGS, que vai ser um evento maravilhoso, estamos muito empolgados para estar ali no Nordeste, falando de saúde, não só para o Nordeste, mas o que o Nordeste tem nos ensinar, né, Tânia, para o Brasil, em termos de atenção primária, de saúde, e estamos lá, estou muito animada com o que vem por aí. Obrigada, Yara. Então eu deixo aqui meu abraço para todos e até o próximo episódio.